Olá, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no meu canal, Roberta Nasa. Eu sempre gosto de falar logo no início dos meus vídeos que no meu canal eu falo sobre restauração pessoal, sobre superação. Eu passei por uma situação muito constrangedora e triste em 2022, no qual passei por um processo de separação. E para você que já passou por isso, você sabe exatamente o que eu estou dizendo, porque é uma dor que a gente não consegue calcular, a gente não consegue expressar, a gente às vezes não consegue nem falar de tanto que dói a nossa alma. E a partir daí, Deus ele me conduziu para criar esse canal, para explicar para você como que eu fiz para sair dessa situação. É, um pouco rápido, né? Eu considero, porque algumas pessoas ainda, infelizmente, ela cultuam isso dentro do corpo delas, essa raiva, esse rancor, esse ressentimento. E isso impede que elas saiam do deserto o mais rápido possível, né? Eu costumo dizer também que eu sou a favor da restauração de casamentos, eu sou a favor da família, eu sou a favor de tudo aquilo que Deus criou, que foi a família, que foi a primeira instituição que Deus criou, que é a que Ele ama. Mas primeiramente, eu defendo a bandeira da restauração pessoal, porque não adianta você querer restaurar alguma coisa na sua vida se não for primeiramente aquilo que foi perdido quando você se separou de Cristo, né? Quando você achou que poderia fazer as coisas sozinha sem Ele. Então, eu sempre compartilho um pouco daquilo que Deus fez na minha vida profissional, na minha vida conjugal, na minha vida antes de eu me casar, e enfim, eu compartilho tudo para que você possa entender que você vai conseguir também sair desse lugar de derrota, desse lugar de tristeza profunda, de vontade de não querer comer, de vontade de não querer viver, enfim, tem vida após uma separação. E se for da vontade de Deus, né? Se a restauração ela for da vontade de Deus, exceto nos casos de violência, né? Que eu creio firmemente nisso, que Deus ele não quer que nenhuma de nós passemos por essas situações de violência. Então, exceto esses casos, se for da vontade de Deus, isso será restaurado. Mas enquanto isso não acontecer, ou se acontecer ou não, eu quero que você entenda que você tem que viver a sua vida, que você tem que se levantar desse lugar, saber que Deus é o único e o maior interessado que você saia desse lugar, porque Ele quer que você dê frutos, Ele quer que você compartilhe a sua experiência com alguém. E hoje eu venho trazer para você aqui, que eu separei, na verdade eu separei não, né? Sempre quando eu falo para você que Deus ele me inspira, né? Ele fala aquilo que eu tenho que falar. E eu, durante a madrugada, às vezes durante a manhã, quando eu estou fazendo a minha devocional, eu sempre falo para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje, né? Aí começou um cachorrinho a latir aqui, né? Meu não, do vizinho, né? Então, eu sempre falo com o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar o coração de alguém. Então, às vezes não sempre, né? Deixa eu me corrigir. Eu sempre peço ao Senhor para me dar uma direção, para eu falar para você especificamente aquilo que Ele quer, porque eu tenho certeza que Ele vai alcançar o coração de alguém. E hoje eu quero falar com você sobre perdão. Eu vi um vídeo recentemente agora do Jô Soares, que é um apresentador que já faleceu há um tempinho, né? Eu não me recordo quando, mas ele já faleceu e ele era muito conhecido, muito famoso. Eu creio que você também já ouviu falar no nome dele. E essa história que fala sobre perdão me chamou muita atenção. A história é a seguinte: ele contou que a mãe dele ela foi atropelada por um taxista e ela já tinha na época uns 70 anos de idade, se eu não me engano, e ela não morreu de imediato, ela foi para o hospital e aos poucos ela foi, infelizmente, perdendo a vitalidade dela até que ela chegou a óbito, né? E 10 anos depois do falecimento da mãe dele, ele pediu um táxi para poder ir para o aeroporto e, coincidentemente, era esse taxista que tinha atropelado a mãe dele, né? E esse taxista falou para ele, implorando para ele, né, que ele perdoasse ele, porque ele falou que não conseguia dormir. Ele não conseguiu, desde quando ele atropelou a mãe dele, ele não conseguia dormir. E o Jô Soares falou para ele, olha, eu sei que você não teve culpa, foi um acidente, mas se isso fizer bem para você, eu te perdoo. E enfim, aquele homem se sentiu perdoado e ele provavelmente está vivendo, né, se não faleceu, né,
ele está vivendo uma vida mais suave, mais leve. Por que eu trouxe essa questão do perdão para vocês? Porque talvez você que está aí nesse deserto não consegue perdoar o que fizeram com você, não consegue perdoar a crueldade, né, a maldade daquilo que fizeram com você, porque realmente, né, quando a pessoa sai, né, de casa, quando ela sai de qualquer maneira, como foi o meu caso, a gente encara aquilo ali como uma crueldade, né? A pessoa não dá um aviso prévio, né? Isso naturalmente acontece na vida da maioria. Alguns, né, falam que não querem mais, que querem realmente viver uma vida sozinhos, de experiência, mas outros já falam que querem viver a vida sozinhos, mas daqui a pouco você descobre que esse homem ou essa mulher estão com alguém. Mas, enfim, é um baque, né? É uma queda, né? Uma queda livre, e parece que não vai acabar, parece que a gente vai no fundo do poço e fica muito difícil da gente perdoar, muito difícil da gente entender o que está acontecendo, o nosso coração fica endurecido, entristecido, e a gente começa a ver, ouvir, as pessoas começam a falar coisas pra gente, e aquilo ali vai se tornando cada vez mais pior, e o nosso coração é como se ele ficasse petrificado, e a gente não consegue literalmente liberar perdão. Aconteceu comigo também, eu tinha o desejo de perdoar, mas eu não conseguia, e aquilo ali me consumia dia após dia. E eu quero trazer para você 4 tipos de perdão. Se você ainda não conhece, você vai conhecer a partir de agora. Mas antes de falar esses 4 tipos de perdão, eu quero falar sobre a importância que o perdão causa no nosso corpo, né, na nossa mente, de uma forma geral, né? Quando a gente não perdoa, o nosso corpo ele fica com a imunidade baixa, ele fica com... nós temos ansiedade, depressão, porque nós vivemos o tempo todo naquele processo ansioso de querer fazer alguma coisa e não conseguir. Nós temos muitas reações no nosso corpo que são reações maléficas, que não só na nossa parte espiritual isso impacta, mas o nosso corpo também, o nosso organismo de uma forma geral, e o nosso cérebro, ele funciona sempre fazendo com que a gente vá morrendo aos poucos, porque ao contrário da falta de perdão, o perdoar, ele nos causa vida, ele nos dá ânimo. Essa atitude pode ser até uma atitude simbólica, mas que ela causa um efeito de bem-estar no nosso corpo. Quando a gente perdoa, o nosso corpo consegue funcionar de forma estável, de forma favorável, nos dando vitalidade. Então, não só nossa mente, mas o nosso corpo de uma forma geral, ele fica sempre em estado de alerta, estado de tensão. Isso causa ansiedade e causa depressão. Agora, trazendo isso para a primeira opção que eu trouxe para vocês, o primeiro tipo de perdão, quando nós... Deixa eu ver aqui que eu fiz uma colinha para eu não me perder. O primeiro tipo de perdão é quando você perdoa uma pessoa. Quando eu estava no deserto, assim que eu entrei no deserto, que eu falei para vocês, que eu falei para o Senhor, Senhor, seja feita a sua vontade, Deus ele me cobrou que eu perdoasse algumas pessoas, porque eu tinha muitas mágoas no meu coração, eu tinha muitos ressentimentos de pessoas próximas a mim, e eu não só precisava perdoar, né, o meu esposo, mas também eu precisava perdoar outras pessoas envolvidas nessa situação da falta de perdão. Mas deixa eu contar para você, a primeira pessoa que eu tive que perdoar, que já não estava entre mim e não está, né, porque no caso foi a minha mãe ela faleceu, já tem 18 anos, eu entrei no deserto há 3, né, a situação da minha separação tem 3 anos, então eu tinha muita raiva da minha mãe, eu cresci com raiva dela, eu fiquei órfã de pai aos 4 anos de idade e a convivência que eu tive maior foi com a minha mãe. Quando meu pai faleceu, ele era um homem muito autoritário, ele batia na minha mãe, ele realmente assim não era um exemplo de marido nessa questão não de suprir as necessidades dentro de casa, mas de ser um sacerdote na questão de honrar minha mãe enquanto esposa. Ele traía muitas vezes minha mãe, ele batia na minha mãe, eles viviam brigando. Então foi nesse contexto de infância que eu fui crescendo, e com 4 anos de idade, infelizmente, ele foi assassinado.
E eu fui crescendo com a minha mãe, e minha mãe, logo em seguida que ela ficou viúva, porque ela tinha uma vida muito opressora com ele era muito ciumento. Um dia que ela tinha um cabelo grande, e quando ela falou que ia cortar o cabelo, ele deu uma surra nela. Era faca para um lado, faca para o outro. Quando ela começou a reagir, era um verdadeiro terror. Né, era um verdadeiro terror. E na época éramos eu e a minha irmã, que ela é 2 anos mais velha que eu. Mas enfim, é, quando minha mãe ficou viúva, naturalmente, né, ela quis arrumar uma outra pessoa, nunca colocou ninguém dentro de casa, mas ela teve muitos relacionamentos e, e nesse interim eu comecei a perceber que ela começou a ter relacionamentos com homens casados também. E inconscientemente eu comecei a ficar com raiva dela e a gente brigava muito. Eu saí de casa quando eu tinha 17 anos, vim para o Rio de Janeiro. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu sou natural do Espírito Santo. Mas enfim, eu tinha muita raiva dela porque ela fazia essas coisas, e quando eu ia fazer igual a ela, repetir os padrões dela, né? Porque ela era daquele jeito assim, que é aquela famosa frase: faça o que eu faço, fala o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então como que você vai falar isso para uma adolescente, né, de 15, 16 anos, né? Que com 17 eu saí de casa. Então era muito complicada a convivência com a minha mãe. Ela me batia, eu era muito respondona, às vezes eu enfrentava ela mesmo, não de objetos que ela me jogava, né? Mas assim, de discutir com ela. Então eu era muito respondona mesmo, revoltada, né? Então eu cresci assim com muita raiva dela. A gente não teve uma proximidade, a gente não tinha um carinho uma com a outra, mas a gente era próximas, mas a gente não tinha esse carinho de mãe e filha. Então assim eu fui crescendo e cresci com essa raiva dela. E quando eu cheguei nesse deserto, Deus me pediu para que eu perdoasse a minha mãe, né? O Espírito Santo, ele me sensibilizou, ele quebrantou meu coração, e mesmo minha mãe não estando presente aqui, né, nesse mundo físico, eu perdoei a minha mãe, né? Eu fiz a oração de perdão, como tem que ser feito, espontaneamente, como você quiser fazer, caso você tenha esse problema também que eu enfrentei, né? E enfim, perdoei a minha mãe e fui fazendo uma lista, assim como Deus me deu, de perdoar pessoas que eu sabia que eu tinha raiva daquelas pessoas, guardava uma mágoa, um ressentimento daquelas pessoas, e assim eu fiz. E uma dessas pessoas foi a minha irmã também, que quando assim que minha mãe faleceu, logo assim que ela faleceu, tivemos aquele problema. A gente nunca brigou, a gente nunca, nós sempre fomos muito amigas. E quando houve a bendita da partilha, né, da questão de ver quem ia ficar com o que, né, que na época minha mãe estava já no segundo casamento, e foi muito, muito complexo, muito confuso, muito traumático. Então aí eu me senti, como é que eu vou dizer, como é que eu lembro essa palavra? Desfavorecida, né, na questão da partilha, e foi muita confusão. Eu fiquei com muita raiva dela, fiquei com tanta raiva dela que eu não consegui nem vê-la, né. E, enfim, tivemos a oportunidade, depois disso, né, depois da separação, de conversarmos sobre esse assunto, porque a gente voltou a se falar antes dessa situação que eu vou contar para vocês. Nós voltamos a nos falarmos, e só que a gente não tocava nesse assunto. A gente brincava, mandava mensagem, aquela coisa toda, só que a gente não tocava nesse assunto. Só que Deus me cobrou isso, então eu, com muita vergonha, eu cheguei perto da minha irmã e falei com ela: gente, eu creio que Deus já estava preparando esse momento, né, para que acontecesse isso. Então eu cheguei para ela e falei, a gente começou a conversar sobre esse assunto, conversamos sobre outros assuntos também que a gente tinha deixado para trás, e ali a gente conseguiu se perdoar. Ela tinha uma mágoa de mim também, sem eu saber, eu tinha uma mágoa dela sem ela saber, e Deus preparou a situação que eu cheguei para ela e pedi perdão, e ficou tudo muito bem, muito maravilhoso. A gente conseguiu esquecer isso e conseguiu sanar, e ali nós nos perdoamos mutuamente. E o terceiro perdão, e assim eu fui perdoando as pessoas, né, chamando as pessoas no cantinho, uma de cada vez, para poder perdoar. E esse foi o perdão, né, de quando a gente faz com outra pessoa. E eu não quero deixar de falar sobre o perdão também, tem aí na internet, né, as pessoas falam muito sobre a carta do perdão, né, e eu tava ali muito linda, maravilhosa, perdoando todo mundo, até que Deus falou pra mim, sim, então agora falta você perdoar seu marido, né. E eu questionei com Deus, eu falei: não, Deus, não quero saber, e deixa ele pra lá, e vai ser muito constrangedor. O cara saiu de casa e fez isso, fez aquilo. Comecei a questionar com Deus, falei uma porção de coisa pra Deus, e Deus falou assim: então, Roberta, você quer viver segundo a minha vontade? Quer viver os planos que eu tenho para você? Então você vai ter que fazer isso. E foi
um debater, um conversar, um dialogar com Deus, até que eu tive a oportunidade de fazer isso, porque a gente não estava se falando, ainda a gente não se fala hoje, né? Mas a gente, depois que ele saiu, a gente ainda tentou conversar um pouquinho, mas foi mais saudável a gente não trocar a conversa um com o outro. Mas então, o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para ele no e-mail, porque eu não sei se ele tinha me bloqueado, eu não sei se bloquear ele eu não tinha bloqueado, não. Eu sei que alguma coisa que eu tive que fazer, que eu mandei mensagem para ele no e-mail. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Então, eu falei para ele, eu queria falar com você, queria te pedir perdão, porque eu tinha entendido já naquelas circunstâncias que eu estava vivendo as minhas experiências com Deus, que eu não tinha sido uma boa esposa também. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu tive muitos relacionamentos estando casada, não tive relacionamentos físicos, né, sexuais, mas eu aprontei com ele e às vezes humilhava ele por algumas questões que eu não vou falar agora, né, que também eu não sou santa, nem também ele é santo, mas eu não estou aqui para denegrir a imagem dele, eu estou aqui para falar para você a questão do perdão. Então, assim, algumas situações que ele fazia dentro do nosso casamento, que me causavam muita dor, muita vergonha e humilhação, então, às vezes, quando a gente discutia, eu humilhava, falava mesmo, xingava ele. Então, assim, por essa questão que eu queria pedir perdão para ele. Então, eu mandei essa carta para ele através de um e-mail. Falei com ele, né, que ele me perdoasse, porque realmente eu destratei ele perto dos nossos filhos, desmoralizei, eu desonrei ele como pai de família, como esposo, e rasguei o verbo, né, e foi a carta, né, ele respondeu de forma bem gentil, ele falou que não tinha raiva de mim, ele falou que não guardava mágoa no coração, e foi até foi uma conversa legal, né, via e-mail. E depois desse fato, a gente começou a conversar um pouquinho pelo telefone. A gente conversava, mas era tão estranho uma pessoa que estava com você ali, que vivia com você há 28 anos, que o nosso casamento durou 28 anos, e depois você conversar com essa pessoa como se fosse um estranho. E tipo assim, essa pessoa tá com outra pessoa e você tem que ter o cuidado de, tipo assim, você é a outra. Olha que confusão que dá na cabeça da gente, né? Mas a gente conversou durante esse tempinho. Hoje em dia a gente não se fala mais, porque as circunstâncias culminaram nisso, né? Então, eu tive que perdoar minha mãe, tive que perdoar minha irmã e tive que perdoar ele também. E Deus falou para mim o seguinte, para você que está me ouvindo, quando você se dispõe a perdoar, viver uma vida diferente e realmente viver aquilo que Deus quer para você, né? Você tem que ser obediente. Assim eu fui, com muita resistência, mas eu fui. E Deus falou assim, Roberta, agora você tem que orar pela pessoa que está com ele, porque no caso são duas pessoas que estão em pecado, né? São duas pessoas que estão indo para o inferno, vamos dizer assim, né? Porque eu sou cristã, não sei se eu falei para vocês, eu sou cristã e eu vivo, né? Procuro viver na medida do possível e do impossível, né? A Bíblia é o pé da letra, então quando a gente decide, né, viver verdadeiramente aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente não tem que questionar nada para Deus, ele dá a ordem, a gente obedece, né? Até lá, se eu não me engano, está no livro de Samuel, 1º ou 2º Samuel, não sei onde é que está, sei que está no Velho Testamento, que fala que obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, eu já não queria mais sacrifício nenhum, porque a minha vida já estava um sacrifício de 100%, então eu preferi obedecer. E Deus me pediu para orar pela pessoa que estava com ele, né? E orei pela vida dela, pedi a Deus para dar paz, né, na mente dela, para que ela pudesse ver que ela estava, né, num relacionamento que não era dela. E orei, né, daquele jeito ali, eu e Deus e eu, Espírito Santo intermediando. E eu fiz aquela oração e me senti muito bem. Então eu senti que aquilo ali não era por causa dele, não era por causa dela, é porque eu não estava com a minha saúde em dia. Eu estava sentindo uma dor na época, que essa dor só veio depois que aconteceu essa separação. Eu tinha uma dor assim na altura da minha barriga, que parecia que eu estava com uma doença ruim. E depois eu fui saber, né, que tem essas doenças que a gente tem, o corpo da gente reflete aquilo que está na nossa mente, a falta de perdão. Então eu estava fazendo verdadeiramente aquilo por mim. É certo que a mente da gente, né, tem aquela esperança, a gente pensa assim, ai, eu vou falar com ele que eu perdoo, ele vai voltar, aquela coisa toda, mas assim, na minha cabeça,
eu já estava tão dolorida, tão desesperada com o que eu não conseguia produzir, com o que eu conseguia fazer, porque a minha vida não estava caminhando, que eu já estava querendo fazer qualquer coisa para aquilo ali passar. Que a minha dor que eu estava era muito grande, então eu já não estava nem me importando se ele fosse voltar ou não, eu não estava nem me importando se ele fosse que aceitar, desculpa não, eu só queria, nem que ele falasse nada, nem que ele respondesse nada, eu queria falar para ele que eu queria o perdão dele, que eu queria que ele me perdoasse pelas atitudes que eu tive, porque se eu passei a ser uma nova criatura em Cristo, então não queria ter esse tipo de rabo preso com Satanás, vamos dizer assim, né? Que na verdade porque a falta de perdão, quando você não perdoa, a própria palavra de Deus diz, quando você não perdoa, você não é perdoado, né? E Pedro perguntou a Jesus em dado momento, né? Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus falou para ele, 70 vezes 7. Então isso aí é num dia. Então você imagina o que eu não tinha que fazer ainda, né? Mas enfim, consegui fazer essa oração de perdão, perdoei minha mãe, perdoei minha irmã, perdoei ele, perdoei a OM, né, que as pessoas falam que é a OM, e eu me senti muito bem e começou a Deus trabalhar na minha vida. Assim que eu comecei a fazer essas orações de perdão, assim que eu comecei a pedir perdão às pessoas, Deus ele começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a ver coisas concretas acontecendo, que até então eu não conseguia ver nada resolvido, as coisas não estavam se clareando. Pelo contrário, né, eu estava cada dia mais caindo no buraco. Então, para a gente poder avançar, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu falei para vocês, quando você perdoa uma pessoa, que é o primeiro tipo de perdão, e quando a outra pessoa te perdoa, né? Esse é o segundo tipo de perdão, quando a outra pessoa te perdoa. É muito importante também, o caso desse que eu contei, do rapaz que pediu perdão, né, para o Jô Soares. Então ele precisava daquele perdão, ele precisava sentir que ele tinha sido perdoado, né? Então isso também é muito importante. Quando você tem essa firmeza em Deus para ter esse tipo de conversa com a pessoa, olha fulano, eu errei com você, eu sei que eu não agi de forma correta, tá me dando vontade de espirrar, eu não agi de forma correta, então eu queria que você me perdoasse. Então quando você pede o perdão da pessoa, e foi o que o rapaz fez, né? A terceira vertente do perdão, no caso o terceiro tipo de perdão, eu me perdoando. Então faltava eu perdoar as coisas que eu tinha feito comigo mesma, né? Olhar para mim e perdoar aquela menina ingênua, aquela menina que foi crescendo, que foi cometendo erros, que foi crescendo sem direção. A direção que eu fui crescendo foi a direção que a minha mãe me deu, de que você não pode depender de homem para nada, você tem que ser uma mulher forte, você tem que ser guerreiro o tempo todo. E naquele momento eu já não estava nem sendo guerreiro, não estava sendo nada, porque a única coisa que eu podia fazer era chorar e me desesperar. Então eu precisava olhar para mim também com um olhar de misericórdia, com o olhar que eu estava tendo com o outro, né? Porque naquela ocasião ali eu já estava entendendo que, né, a gente deixando essa questão da falta de caráter, a gente deixando essa questão do mundo espiritual de fora, eu já estava entendendo que até a construção do meu casamento, da minha vida com o meu marido, e a carga que eu trouxe da casa da minha mãe, a carga que ele trouxe da casa da mãe dele, ali eu já estava entendendo o que tinha acontecido com a gente. Então é muito complicado quando você chega nesse nível, porque você começa a analisar tudo. Então eu precisava me perdoar, porque eu me culpava por muitas coisas. Eu me culpava porque eu saí de casa, eu tinha 17 anos de idade, eu deixei a minha mãe chorosa. A minha mãe, eu nunca tinha saído da minha cidade. A minha cidade é uma cidade do interior pequena, eu vim para o Rio de Janeiro, e eu imagino como que ficou o coração da minha mãe, e eu me culpava por aquilo ali. Então eu comecei a ver as coisas que eu tinha feito, eu vi que meu comportamento não tinha sido um comportamento legal, então eu comecei a me perdoar, porque eu também precisava do meu perdão. E o quarto e último perdão, quarto e último tipo de perdão, é quando Deus te perdoa.
Isso aí é certo que acontece, né? Deus, ele perdoa a gente o tempo todo, ele sabe das nossas limitações, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe que nós somos vulneráveis, que nós precisamos da misericórdia dele todos os dias, tanto que na palavra dele lá em Lamentações, a partir do capítulo 3, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias e do perdão dele todos os dias. Eu sempre oro o Salmo 139 e eu sempre gosto de ler esse salmo, porque ali ele fala para Deus sondar o nosso coração, né? Porque todos os dias nós acordamos com desejo de pecar, né? Seja em atos ou pensamentos, mas todos os dias nós somos induzidos a pecar, né? Então eu precisava do perdão de Deus, e Deus, ele já, com toda a bondade dele, com toda a doçura dele, ele já havia me perdoado, e eu não sentia aquele perdão de Deus, e eu pedi a Deus para eu sentir aquele perdão, para eu sentir o abraço dele, a misericórdia dele. E é extraordinário quando Deus, ele age na nossa vida, mas quando a gente também dá abertura para que isso aconteça, ele vai fazendo a obra na nossa vida. Então eu acho que eu consegui falar para você aquilo que eu queria falar hoje. O nosso vídeo já está ultrapassando o tempo que eu gosto de gravar. Que você lembre que você precisa do perdão de Deus, você precisa se perdoar, você precisa perdoar outras pessoas, você precisa pedir perdão para outras pessoas, e o perdão, ele faz maior benefício a nós mesmas. Às vezes nós não conseguimos perdoar. Eu cheguei em um momento que eu não conseguia perdoar. Eu queria perdoar porque eu já tinha entendido que aquilo ali iria fazer bem para mim. Então eu pedi tanto a Deus, eu pedi: Senhor, me ajuda a perdoar. Principalmente o meu marido, né, que ele foi o que tinha me causado mais mal naquele momento. Eu tô com uma coceirinha no nariz, uma alergiazinha. Então assim, foi muito difícil para eu poder conseguir perdoar ele, mas eu consegui, para a honra e glória do Senhor. Isso me fez um bem enorme. Mas Deus que me ajudou, o Espírito Santo que ministrou no meu coração, o Espírito Santo que permitiu que eu tivesse esse acesso a Deus, para poder ele me ajudar a perdoar. Então, se você está com essa dificuldade de perdoar, se você tem essa dificuldade de pedir perdão, se perdoar, eu tenho certeza que se você clamar a presença de Deus na sua vida, se você clamar ao Espírito Santo que entre na sua vida, limpe toda essa sujeira que está dentro de você, porque a gente enche de sujeira não só de palavras, mas de comportamentos e ações nossas e das pessoas também, e a gente só vai acumulando essa sujeira dentro da gente. Pede ao Espírito Santo para fazer essa limpeza, para fazer uma limpeza geral, uma faxina geral dentro de você, para que ele tenha acesso dentro de você e ele faça essa limpeza dentro do seu coração. Porque aí você vai conseguir não só dormir, mas comer bem, você vai conseguir sorrir novamente, que é uma dádiva de Deus quando a gente consegue sorrir, dar gargalhada. Eu achei que isso não seria mais possível, mas graças a Deus que eu consegui, a partir daí, viver uma vida mais tranquila e suave, em nome de Jesus. Vou deixar aqui embaixo para você uma dica de livro, que eu gosto muito de ler livros, eu gosto de entender aquilo que aconteceu comigo, não só na parte espiritual, mas também na parte das minhas emoções. Se você quiser ler esses livros, fique à vontade, vão te ajudar muito, muito, muito. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.